Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Como você pode estar reduzindo o número de aplicações de fungicida na sua lavoura. Então você pode estar reduzindo esse número de aplicações aí até 40%. Isso é muito importante para você pegar e gerar uma economia, você produzir mais, porque você vai causar menos estresse na planta e com isso você vai ter o que? Mais lucro lá no final. Então o nosso trabalho hoje é em cima disso aí, você reduzir a quantidade de fungicida durante o ciclo das culturas. Hoje eu vou estar falando mais das culturas de cereais. Então primeiramente vou estar explicando para você, meu amigo, como eu cheguei a esse método e por que ele realmente funciona. Então vou estar falando para vocês em detalhe da estratégia que surgiu essa metodologia, que eu criei essa metodologia e como ela funciona, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos quebrar um princípio que os produtores têm como metodologia, principalmente quando eles compram a semente tratada. A maioria dos produtores rurais, quando ele adquire uma semente tratada, para ele pensa que ele não precisa fazer mais nada naquela semente. Então ele simplesmente vai pegar aquela semente e vai jogar diretamente ao solo. Só que então um simples detalhe. Cada tipo de solo e regiões são diferentes. O número de infestação de praga, a espécie de praga, o clima é diferente, então tem vários fatores ali que influenciam. Então as empresas, por mais que elas tenham tecnologia, que usa o máximo de tecnologia possível para fazer um tratamento de semente bem feito, ela não consegue abranger 100% de todas as áreas. Isso aí é impossível isso acontecer. Então, primeira coisa, você tem que partir do princípio desde lá do tratamento de semente. Por isso, comprei uma semente tratada, eu tenho que avaliar a minha área que eu vou plantar, se é para ver se aquele tratamento é suficiente, se aquele tratamento não é suficiente, eu tenho que complementar aquele tratamento. Então, nós temos que fazer isso aí. Em seguida que você fazer esse processo de tratamento de semente, você vai ter que procurar aumentar o grau de germinação o máximo possível dessa semente. Porque quando a sementeira lança a semente no mercado, ela te estipula lá um grau de germinação acima de 90%. Só que isso só vai ocorrer se o produtor rural fizer a parte dele. Se ele não fizer a parte dele, ele não vai ter um bom índice de germinação. Aí ele já vai começar a ter perca e ir para o stand. Então esse bom índice de germinação, ele é muito complexo. Você pode completar o seu tratamento de semente que você adquiriu com aminoácido, com algo que vai quebrar mais a dormência da semente, que vai aumentar o vigor dela, certo? Que vai aumentar mais o sistema radicular depois. Você complementa esse tratamento de semente específico, utilizando ali um fungicida que seja mais específico para combater aquele tipo de fungo específico que tem na sua área. Um tratamento diferenciado, complementa seu tratamento de semente e você vai ter sucesso. Isso aí é aquilo que você deva fazer na base. Então, pessoal, em cima disso tudo, eu estou te falando isso porque eu já presenciei casos de amigos meus mesmo que plantam lavoura, que já me falou que ocorreu diferença de produtividade muito grande adotando o meu método, principalmente no tratamento de base. Tem área que eles me falaram que deram até 12, 13 sacas de soja de diferente por hectare, simplesmente em adotando algumas metodologias simples, mudando alguns conceitos e com isso conseguindo ter o que? Um bom resultado. E é possível? É. Se tem resultado em cima de si, é possível qualquer um fazer. Então eu estou falando para você aquilo que realmente eu já tenho vários resultados, já tenho vários acompanhamentos que eu fiz, então você pode simplesmente fazer aquilo que eu vou te falar que você vai ter sucesso, ok? Então, pessoal, o método é baseado no princípio nutricional e depois no manejo integrado específico do controle de fungos e bactérias. Então eu vou estar explicando para você como você vai proceder para você ter sucesso. Primeiro, você foi lá no tratamento de base, fez um tratamento de semente nutricional na base bem feita, você conseguiu um excelente índice de germinação, acima do padrão que a empresa te forneceu de semente, bem acima dos 90%. Com isso você está tendo um bom stand. A partir do momento que você teve uma boa germinação de semente, um bom stand, como você vai fazer isso aí? Continuar o trabalho semanal. Esse trabalho semanal são trabalhos preventivos que você vai ter que fazer. Então você vai ter que fazer um trabalho rigoroso, semanal, principalmente da nutrição dessa planta, verificando aquilo que está mostrando em termos de deficiência e fazer a correção de imediato. E quando você vai efetuar essa correção nutricional, em cima dessa análise, você procurar já utilizar nutrição que tenha enxofre. Por que eu estou falando para você do enxofre? Porque o enxofre, pessoal, está sendo muito pouco utilizado. O enxofre pode explorar muito mais nas culturas de cereais e nas culturas de HF. Os produtores rurais estão usando muito pouco enxofre. Então, quanto mais enxofre ele utilizar, mais ele vai conseguir diminuir o número de infestação e aumentando a resistência da planta para diminuir o número de infestação de fungos e bactérias. Porque o enxofre ele atua tanto como ação
fungicida e com uma ação que bactericida. Por isso que é importante, além do mais, o enxofre é um excelente desalojante de pragas. Então você está combatendo as três coisas ao mesmo tempo. E um produto barato, que tem grande escassez no mercado. Então tem que explorar muito, principalmente, o enxofre ali na base. Então você germinou, tem mais ou menos 15 dias nascido, já faz aplicação, por exemplo, de um manganês, e se for fazer uma reposição de manganês, que a análise demonstrou a reposição de zinco, a reposição de magnésio, tá? Principalmente o magnésio, o pessoal não pode esquecer de magnésio. Magnésio é outro que é muito pouco usado, o magnésio. A quantidade de magnésio que os produtores rurais usam é muito pouco nas plantas. Por isso que a maioria das plantas fica fraca e fácil a entrada de determinados fungos e bactérias, que usa muito pouco magnésio. For utilizar manganês, magnésio, você for estar utilizando zinco, procura utilizar esses produtos que têm enxofre. Comprar, adquirir aqueles que têm enxofre já na formulação deles. Você, além de você estar fazendo a reposição nutricional, você está protegendo a planta e brindando a sua planta a entrada de determinadas fungos e bactérias. Então, a partir do momento que você adotou essa metodologia aí, você consegue estar fazendo aí semanalmente as análises de folha, fazendo o levantamento gradativo do que a planta está precisando, fortalece ela o máximo possível, principalmente antes da florada. O que vai definir a sua produtividade é antes da florada. Então, antes da florada, você tem que pegar e caprichar mesmo. Você tem que ser rigoroso no seu manejo, porque senão vai rodar. Aí você faz aplicação de enxofre na base, junto principalmente com a reposição nutricional. Logo em seguida, procura utilizar também, pessoal, que está sendo muito pouco utilizado, é o cobre. O cobre antes da florada, antes da planta soltar a florada, você tem que pegar e utilizar bastante cobre nela, fortalecer essa planta e blindar ela a entrada de determinados fungos e bactérias. Então o cobre também está sendo muito pouco utilizado e é um produto barato. Então você pode estar utilizando cobre, você vai estar economizando a aplicação de fungicida. Os fungicidas caros são os fungicidas de quê? Classificados na linha do defensivo. Esses são os fungicidas caros. Cobre tem ação fúngica muito boa e é um produto barato. Então ele deva ser usado em todo o ciclo da cultura, principalmente aí no mínimo 3 aplicações de cobre. O porquê que o pessoal deixa de usar cobre? Às vezes é mau posicionamento. Às vezes usa cobre misturado com outros produtos. Aí o cobre vai trazer fito. Por isso que eles deixam de usar cobre. Foi feito o quê? Um mau posicionamento, principalmente em dosagem por hectare e horário de aplicação. Mas não pode deixar de usar cobre. O que acontece? Aí antes da florada, estou falando aqui em caso de soja, antes da florada você já faz uma aplicação também de cobre. E logo em seguida você pega e entra com fungicida. Mas só que esse fungicida que eu estou te falando é um produto que tem ação fungistática, que é o caso do fosfito, faz uma aplicação também de fosfito. E quando você for fazer a primeira aplicação do fungicida que eu estou te falando, do primeira aplicação de fungicida, no caso para ferrugem, na soja, você utiliza o fosfito junto, procurar potencializar esse fungicida e aumentar o período residual dele, que aí você vai estar ganhando ainda mais tempo. Então, se você pegar e fizer na base, aqui que eu estou te falando, utilizar enxofre, utilizar cobre nutricional e utilizar uma aplicação já de fosfito, com isso você já vai fazer a primeira aplicação de fungicida com a cultura lá com seus 45, 50 dias. Aí você faz essa primeira aplicação de fungicida, repete novamente, principalmente aí o fosfito junto com esse fungicida para potencializar esse fungicida. Aí continua semanalmente fazendo as análises de folha, verificando o índice nutricional, não deixa a planta apresentar nenhuma deficiência em termo nutricional, para você trazer essa planta bem resistente, bem brindada mesmo. Certo? Uma planta resistente, ela dificulta tanto a entrada de fungo, de bactéria, de determinadas pragas. Você fazendo isso, você consegue às vezes diminuir até 2 aplicações de fungicida, que é classificado aí como defensivo. Eu já tive vários clientes que conseguiu diminuir 2 aplicações. A soja mais tardia, fazer 4 aplicações de fungicida, utilizando esse método que eu estou te falando, ele conseguiu atirar o ano passado, a colher uma grande área, fazendo 2 aplicações só de fungicida. Ele economizou 2 aplicações de fungicida e produziu mais. O mais importante é que produziu mais, que antes ele fazia 4 aplicações de fungicida. No último ano ele fez 2 aplicações de fungicida, que é classificado como defensivo. Ele conseguiu produzir 13 sacas de soja a mais por hectare. Isso numa área grande, numa área de quase 1.000 hectares. Então ele conseguiu aumentar a produtividade dele. Por que ele conseguiu aumentar a produtividade dele? Porque diminuiu o estresse da planta. Ele procurou nutrir mais essa planta, uma nutrição mais balanceada. Como tem a agricultura de precisão, pessoal, na base, no solo, você tem que fazer essa agricultura de precisão também via folha. Não adianta nada, eu fiz agricultura de precisão, não preciso fazer acompanhamento via folha.
aí que você se engana. Por mais que você faça agricultura de precisão, o acompanhamento de análise de folha você tem que fazer, principalmente no primeiro e no segundo ano da agricultura de precisão e nos outros anos também, porque vários macros e micronutrientes vai depender do tipo de solo, ele tem um índice de lixiviação mais alto, dependendo da região, do solo, da temperatura, da condição climática, então tem vários fatores ali que influenciam, que por mais que você trabalhe em cima da agricultura de precisão, você tem que fazer esse acompanhamento que eu estou te falando. Aquele outro tabu lá que o pessoal fala assim, eu fiz agricultura de precisão, eu não preciso de fazer análise de folha, eu não preciso fazer reposição de micronutrientes, eu não preciso de usar foliar, eu não preciso de usar nada. Então, também você não precisa de usar nada, mas provavelmente você vai produzir menos. Você pode utilizar seu método, que ele vai patinar. Então, aquele que pegar e fazer do jeito que eu estou te falando, do jeito que eu estou falando aqui, referindo nesse vídeo, ele vai produzir mais, porque ele vai estar acompanhando a lavoura dele, vai verificando as deficiências, vai acompanhando corretamente, e com isso você vai ter um custo menor, vai produzir mais e vai gerar o quê? Mais lucro para ele. Então, a maneira correta de você pegar e reduzir as aplicações de fungicida é você pegar e utilizar o quê? Produtos naturais que estão aí no mercado. Então, vamos alternar aplicações de enxofre, aplicações de fosfito e aplicação de cobre. Isso é muito importante. Se você pegar e fazer a aplicação de enxofre, fosfito e cobre, você vai estar aumentando o seu intervalo de uma aplicação para outra dos fungicidas e com isso você vai estar ganhando mais tempo na sua ação do seu fungicida, que é classificado como defensivo, e com isso lá na frente você está reduzindo o número de aplicações desses fungicidas, tá? Porque esses fungicidas geralmente vai óleo e com isso já causa estresse na planta, eles são curativo instantâneo, então tudo que é curativo instantâneo, ele não deixa de causar estresse na planta. Então fazendo esse trabalho que eu estou te falando, você vai evitar estar fazendo aplicação específica, principalmente para o mofo branco. Você vai evitar estar fazendo aplicação específica, principalmente para o oídio, tá? Que é um problema sério em soja, diminui a produtividade. Por quê? Se você estiver rotacionando ali com fosfito, o próprio fosfito mesmo atua muito bem como fungicida, principalmente no controle ali do oídio. Se você pegar e trazer uma planta bem nutrida em termos de cobre e ela bem nutrida, você vai evitar que o mofo branco sobe, que o mofo branco aumente. Então você vai paralisar ele. Utilizando esse método, você vai evitar o quê? Aplicação lá na frente, curativa, principalmente para mofo branco. O problema mais sério, que é o que toma o lucro do produtor rural, que ele faz as coisas, quando chega lá no fechamento do ciclo, que a cultura, principalmente soja, fecha tudo e tem um grau de umidade alto, aí ele tem que pegar e entrar com fungicida curativo para mofo branco. Aí vai ver, ele já fez 3 aplicações de fungicida para ferrugem na soja. Às vezes já está na 4ª aplicação de fungicida para ferrugem na soja e tem que fazer aplicação específica para mofo branco. Isso que toma o lucro dele. Sendo que ele podia estar, se tivesse adotado as medidas lá no início, às vezes ele estaria gastando somente 2 aplicações de fungicida, que é os defensivos, e não estava fazendo nenhuma aplicação específica para o mofo branco. Olha para vocês verem o tanto que vai economizar em termos de custo operacional, em termos de custo de produto que tem que comprar. Compara, só você simplesmente comparar uma aplicação de fosfito, o custo de um fosfito com o custo de um fungicida por hectare. O custo do enxofre por hectare em relação ao que é fungicida. Você compara o custo do cobre por hectare, que hoje tem cobre aí no mercado aí, que o tamanho da partícula dele é menor que 0,1 micra. Ele transloca facilmente pela planta, que a partícula dele é muito pequena. Então ele tem condições de blindar até no sistema radicular. Então você tem cobre com ação fúngica aí de alta qualidade. E a maioria dos produtores rurais não estão explorando essa tecnologia. Ele tá deixando o quê? Lá para o curativo. E quando deixa para o curativo, ele só faz aumentar o custo. E aumentando o custo, ele está reduzindo a margem de lucro. Então, esse vídeo que eu estou gravando para vocês hoje é para alertar vocês que é possível, tanto nas culturas, qualquer cultura de cereais, qualquer cultura de HF, você fazer um planejamento e conseguir estar reduzindo o seu custo operacional em cima, principalmente dos defensivos, que é o maior vilão, que é o que mais te toma o lucro. E quando você chega a utilizar algo curativo, automaticamente você já tem prejuízo. Além de você gastar muito, você já está perdendo dinheiro. Então, é simplesmente você adotar essas medidas que eu estou te falando, que você vai ter sucesso, você vai produzir mais, você vai aumentar cada vez essa margem de lucro e você vai conduzir a sua lavoura com menos estresse, ok?